Médico psiquiatra Rafael Moreno está aqui para falar conosco sobre esse tema que acaba deixando especialmente pais muito preocupados, mas a comunidade de uma forma geral, que são esses atentados nas escolas. Tivemos um que aconteceu lá em Blumenau, aqui na região tivemos ameaças, mas muitas medidas sendo tomadas agora, seja pela rede particular, pela rede estadual ou redes municipais, para dar mais segurança para os alunos e também para os professores e funcionários das escolas, né, doutor Moreno? E isso gera um medo na sociedade, gera uma sensação ruim, né, que a gente até pouco tempo jamais imaginava ter que enfrentarem no dia a dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, infelizmente, a gente vai ter que conviver também com esse tipo de medo também. Era uma ameaça que era distante, lembrem que começou na Europa, depois veio para os Estados Unidos, esse tipo de crime, e agora no Brasil cada vez mais frequente, né? As pesquisas mostram que nos Estados Unidos ataques às escolas acontecem por volta de uma vez por mês, para se ter uma noção. No Brasil ainda não temos, né, e nem queremos ter esse índice tão elevado. E se a gente for falar em estatísticas, é um tipo de ataque muito difícil da gente ter estatística, porque as pesquisas mostram que, em geral, eles só registram os ataques que envolvem mortes. Os ataques que não envolvem mortes, eles acabam não gerando estatística, não gerando dados, e a gente acaba perdendo informações para saber como prevenir. A gente vê pesquisas dentro dos Estados Unidos, estratégias de segurança, mesmo lá, eles acabam tendo dificuldades de lidar com esse tipo de crime, de prever quem é que vai fazer. Ou seja, é uma ameaça que realmente nós, pais, né, vários aqui que estão ouvindo, são pais, têm crianças, tanto em colégios públicos quanto privados, e a gente tem que estar lidando com isso aí, tem que confiar, acredito que, nas instituições de segurança. Eu acho que tem muito achismo dentro disso. O próprio colégio ele não pode achar que isso vai funcionar e instalar no seu colégio. É um momento muito importante de ter opinião de especialistas. A opinião de especialistas, o que os estudos mostram que funciona, o que os estudos mostram que não funciona, certo? E muitas vezes nesse pavor se tomam medidas muito de propaganda, muito para dizer que fez alguma coisa, e às vezes aquela medida que foi feita ela não é eficaz. Os estudos mostram que não funcionou no tal país, não funcionou em tal escola, mas às vezes gera mídia e a pessoa faz aquilo só para dizer que fez e não previne. Então, a importância da gente estar escutando os profissionais de segurança pública, de segurança privada, e tomar as medidas cabíveis, não ficar em cima de achismos. O que acontece é que os burburinhos, as conversas até de aplicativos, de WhatsApp, postagens, enfim, acabam gerando um medo e algumas ocorrências aí, né, que tivemos aí ao longo do tempo, ao longo dos últimos meses, inclusive, acabam deixando as pessoas muito preocupadas. E aí passa isso, de certa forma, também para as crianças. Isso pode gerar um pavor na família toda, por exemplo. Então, como lidar com isso? Como conversar com isso com uma criança, por exemplo, que às vezes, dependendo da idade, nem entende muito bem o que isso significa. Exato. Só sabe que está com medo e não sabe nem exatamente de quê. Exato, né? Do que está com medo. É muito delicado falar isso com criança e adolescente. Tá? Acredito que a abordagem deva ser escolar. Tá? Porque dependendo da ansiedade dos pais, pode sim criar um trauma em algo que talvez seja desnecessário. Porque pensar hoje, assim, se os colégios não mudarem as atitudes, não mudarem os esquemas de segurança, o impacto de falar para o teu filho que pode ter um ataque dentro do colégio não vai resultar em nada, só vai resultar em mais ansiedade para ele. E as crianças já estão cada vez mais ansiosas, né? Então não ajudaria muito. Então, o que tem se feito nos outros países são sim treinamentos em situações de caos, né, de insegurança, que vai envolver, por exemplo, se tem acidentes naturais, por exemplo, países que tem tornado, países que tem terremoto, vai envolver também em situações de ataque. Tá? Então, isso tem que vir do colégio. O que se faz, né? Como é que vai se agir quando acontece algum tipo de ameaça disso. E o que os estudos mostram é que não existe um perfil muito claro do agressor, da pessoa que faz o ataque. Não existe um perfil muito claro.
Porque se a gente for ver, alguns ataques são de pessoas aleatórias, como foi lá em Blumenau, uma pessoa, enfim, que já tinha um histórico criminoso, um psicopata, provavelmente, tá? E que escolheu a vulnerabilidade da escola. Por que o crime com crianças, né? Porque são crimes muito midiáticos e com vulneráveis, tá? O psicopata às vezes gosta, às vezes não, gosta muito de holofote. Eles são muito narcisistas, muitas vezes. Tanto que uma das principais medidas é não noticiar ataque, tá? Porque tu tira o holofote do violentador. Então não se pode noticiar ataque. Muito parecido com suicídio, né? O suicídio a gente também não noticia como é que foi, onde é que foi, a gente fica meio calado. Tanto que parece que tem países que já não aceitam, né? Proíbem que as mídias noticiem ataques, tá? Então a gente não sabe se o ataque vem de fora ou vem de dentro, que muitos dos ataques também vêm de dentro de próprios alunos ou ex-alunos, né? Seja por vingança, seja por algum transtorno psiquiátrico que o indivíduo tenha e aí se manifesta através de agressão, tá? Então, realmente, é muito complicado, assim, como é que a gente vai fazer a abordagem com as crianças, assim, acredito eu que deva ser uma abordagem que venha do colégio e que não fique especificamente só nos ataques, né? De qualquer situação, incêndio, tá? Enfim, quebrou alguma coisa, né? A gente inclui tudo, a criança não fica tão apavorada assim. Pois é, entrando na nossa área agora, né, de imprensa, de divulgação, e esse debate ele foi mais forte aqui na região também dias atrás, aí por conta de ameaças que tivemos em escolas, mas é difícil, né, doutor, porque quando a gente fala de um ataque, a gente não, o suicídio, eu vou tentar entender, né? Vou querer o seu esclarecimento, né? Porque mais pessoas falaram isso, mas o suicídio é uma coisa que a pessoa faz contra a sua vida. Sim. O ataque ele está fazendo contra muitas vidas. Uma invasão numa escola, ele está invadindo e vai colocar em risco ou vai tirar a vida de muitas crianças. E aí envolve as próprias crianças, envolve os professores, envolve os funcionários, envolve os pais. Eu entendo que uma coisa é não dar holofote pro assassino. Ficar dizendo quem é, como ele planejou, como é que ele faz. Outra coisa é tu fazer de conta que não aconteceu, ou que não vai acontecer no caso ali, porque aqui em Lajeado nós tivemos uma situação que metade dos pais não levaram os alunos para aula por conta daquilo que estava já circulando pelas redes sociais. Exato. Então, é complicado, né? E dias atrás, até fizemos uma notícia aqui, até a pedido de uma escola, posso citar, a gente divulgou que foi o Castelinho, porque eles ligaram pra gente dizendo, olha, gente, tem muitos pais que estão apavorados, estão vindo aqui buscar os filhos, porque teve a informação disseminada, fake news, disseminada em redes sociais, dizendo que tinha um cara armado com uma faca lá. E aí, o que nós fizemos? Divulgamos dizendo, olha, gente, é fake news, tá tudo certo, podem, né? Falamos com a polícia, falamos com a direção da escola. Então, tem isso também, a imprensa tem esse papel para alertar daquilo que está ou não acontecendo, né? Exato. Não, é muito complicado porque muitas dessas ameaças são fake news, como vocês viram nessa situação, tá? Então, é muito complicado noticiar, tá? Acho que a gente realmente tem que evitar ao máximo o holofote, porque se vaza foto de quem foi, né, vaza foto de como é que foi o crime, né, detalhes, foi por trás, pulou o muro, usou tal ar. E isso vai alimentando o grupo de pessoas doentes, né, o indivíduo que faz isso é uma pessoa que tem uma doença séria, tá, uma psicopatia, no mínimo, tá, e a gente vai alimentando, vai instrumentalizando essa pessoa de como fazer. E o que os estudos mostram é que depois da notícia de um ataque, tá? Por 13 dias depois se aumenta o risco de um segundo ataque, muito parecido como é com suicídio, tá? Suicídio também, depois de uma notícia de um suicídio, a gente tem, né, subsequentemente, ao longo dos dias, de novo, tá? Teve um suicídio em tal local assim, às vezes acontece de novo. Matou tal pessoa da família e depois se matou, aí não sei aonde, vai lá e se repete o crime. Vocês sabem disso, que isso acontece na prática. Então, os estudos mostram que com comportamentos de violência em massa também tem esse efeito de cascata, de repetição. Super complexo o tema, tá? Então realmente não tem receita de bolo, né? Não se tem muito como prever, principalmente, mas, por exemplo, essas pessoas que fazem isso, em geral, são pessoas que fazem individualmente, porque, enfim, tem, né, ali os seus problemas, né, e suas ou psicopatia ou algo nesse sentido,
ou muitas vezes isso ainda aliado a outras pessoas que têm o mesmo tipo de problema e aí utilizam a internet, muitas vezes a Deep Web. Inclusive tem filmes que relatam algo semelhante, que é o Luther, O Cair da Noite, mostra um pouco de como essa mente doentia, digamos assim, com a tecnologia não dá nada bom ali, não dá nada, né? Para eles sim, mas para a consequência disso tudo. Então, Rita, os estudos mostram isso. É difícil prever, porque às vezes tem ataques que são organizados sozinho, tem ataques que são organizados em grupo, e aí só um executa, 2 executam, tá? Então, realmente é muito difícil de prever. O que acontece muitas vezes é que realmente, como tem muito conteúdo na internet, principalmente nessas internets que são mais difíceis de acesso para investigação, como Deep Web, tá? Tem muito conteúdo lá de como fazer esses ataques. Tá? E as pessoas vão se instrumentalizando para organizar, utilizando essas informações. Tá? Mas reforço que é muito difícil a gente traçar um perfil. Os estudos ainda não conseguiram traçar um perfil de quem que é o padrão desse violentador. Então precisa preparar as pessoas para lidar com as situações ou com as ameaças de situações. Exatamente. Acho que o que eu não sou especialista em segurança, eu sou especialista em saúde mental, né? Mas o que se sabe, a estratégia ela não é única, vai envolver segurança, vai envolver prevenção de saúde mental. Por exemplo, como a gente sabe que muitos dos ataques, quando feitos por alunos ou ex-alunos, são motivados por bullying, tá? A gente também vai envolver estratégias anti-bullying dentro do colégio. Tá? Muitas vezes os ataques são motivados por pessoas que estão com transtornos mentais não tratados. Tá? A gente tem crimes organizados por pessoas com transtornos mentais não tratados, principalmente psicóticos, eles acontecem. Então vai fazer também parte do colégio monitorar como é que está a saúde mental desses alunos. Tá? De lidar com os pais, vai fazer parte também na rede pública, principalmente. Tem acesso ao tratamento? Tá? Será que só as instituições de saúde que temos atualmente dão conta? Será que os profissionais que estão lá tratando, seja no privado ou no público, têm capacitação para atender criança e adolescente? Tem capacitação para fazer o atendimento de prevenção de agressão? Então, o buraco é muito embaixo. Tá? No privado, será que tem como obrigar uma criança que ainda não teve um ato violento a fazer o tratamento? Tá? Será que a gente tem como... vai ser aquele aluno que vai fazer. Será que o movimento que o colégio fizer de excesso de observação daquele aluno não vai prejudicar aquele aluno, não vai marcar aquele aluno? Então, não existe realmente receita de bolo para esse problema. É um problema complexo. Assim como o suicídio, comportamento violento é um problema complexo para agir e sempre é multissetorial. A segurança, assistência social, educação, saúde, tá? Vai envolver tudo, ou seja, temos que conversar constantemente sobre isso. O ideal seria que não precisássemos conversar aqui, se fosse uma coisa que não acontecesse mais, né? Tempo atrás acontecia lá longe, agora está acontecendo perto da gente também. Doutor Moreno, muito obrigado. Então tá, um abraço a todos. Boa semana. 21 minutos, faltando